Oi pessoal, muito obrigada pela sua visita neste canal. De coração eu espero que você esteja bem. E esse vídeo vai ser instrutivo e eu acho que às vezes conforme você compartilha a experiência, você consegue sentir mais o que as outras pessoas estão passando e até saber como ajudá-las. Tá? Eu não sou formada em medicina, mas eu vou relatar algumas coisas de acordo com a minha experiência para que possa te ajudar de alguma forma. Se você achar interessante, eu peço que você se inscreva no canal, nos ajude a ganhar força para continuar esse trabalho, compartilha, dê o like se você gostou, tá? Então, primeira coisa, um depoimento muito breve aqui. Eu, desde criança, né, eu tinha uma característica por ser desatenta, né, lerda, às vezes confundido com burrice, digamos assim. Então eu lembro situações que me marcaram. Na terceira série, a professora me surda, perguntando se eu era surda no meio da sala. Você é surda, né? Então, algumas brincadeiras, né? Desenharam meu rosto num caderno. Eu pedi para uma pessoa que desenha muito bem, ela colocou orelhas de burro, me imitando como se eu fosse o tropeço da família Addams. Eu já ganhei até uma tartaruga de Natal. Mas eu não tenho mágoa porque essas pessoas têm imenso carinho por mim, pode acreditar. Era mais uma brincadeira mesmo. Só que ao decorrer da minha vida, além, né, de ter esse problema na escola, eu comecei a ter problemas no meu trabalho. O que mais me marcou foi quando uma pessoa muito importante saiu da empresa, a minha chefe fez uma reunião e eu não conseguia entender o que ela falava. Eu ouvia picados. E depois que ela saiu, eu perguntei para outra pessoa, só que a outra pessoa não me passou a informação toda. E eu acabei fazendo uma divulgação para outra pessoa que eu não deveria. Então, a chefe falou assim: olha, fulano de tal saiu, mas não é para contar para fulano de tal. E eu justamente contei para fulano de tal. E minha chefe ficou muito magoada. Então, dores de ouvido, zumbido, às vezes você deita e parece que dentro da tua cabeça tem uma panela de pressão, é bem característico. Então eu procurei o otorrino. Foi identificado, gente, como eu sou prematura, eu nasci com quase, nem chegou a completar 7 meses, então foi identificado um problema de nascença. Então, a primeira coisa que você tem que entender, tá? Nem sempre eu vou falar dos graus, mas quando você tem uma perda auditiva leve a moderada, você ouve, mas algumas coisas você não entende. Por isso é confundido com falta de atenção. É claro que numa perda mais profunda, a pessoa de fato não ouve, tá? Então ela se utiliza de comunicação por libras. E geralmente de perda severa a profunda, ela, além de ter que se comunicar por libras, ela tem problema com a fala e muitas vezes é muda, tá? Mas o que está em questão aqui é de leve a moderado, porque é muito confundido com falta de atenção, tá? Então, primeira coisa, identificou, fez a audiometria. A gente não pode falar, antigamente você falava muito assim, quantos por cento ou quantos decibéis você perdeu. Só que isso não se fala mais. Por quê? Olha, essa audiometria aqui tá ótima, mas eu vou dar um exemplo. Aqui é os decibéis. Não, tá aqui. Tá aqui os decibéis. E aqui tá as frequências, tá? Então, em algumas audiometrias, você vai ler isso aqui como 250. 500, 1000, 2000, 3000, tá? Então, digamos que aqui eu tô ouvindo muito bem. O meu tá no 20. Mas no 500 ele já vai para 50, mas na frequência 1000 ele recupera e vai para 30. Então ela pode, que a gente chama de perda flutuante. Então, numa frequência ela está mais baixa, numa outra frequência ela está mais alta, ela recupera. Então eu não posso dizer quanto eu perdi. Porque, por exemplo, numa frequência eu posso ter perdido 10%, mas na outra eu tô bem. Então hoje a gente tem 3 categorias. Leve, quando você olha, presta bem atenção aqui, tá? Aqui é o ouvido direito, aqui é o ouvido esquerdo. Leve,
tá? Quando a tua perna, porque 20 aqui, gente, é normal, tá? Então essa audiometria aqui tá basicamente normal, tá? Quando eu tô apontando aqui, o meu grau aqui, né? Tá entre 25 a 29, é uma perda leve. Quando está de 40, mais ou menos, né? Então assim, ó, quando tá de 25 a 29, quase nos 40, é leve. Do 40 a 69 é moderado, tá? Então, de 20 a beirando os 40, de 20 a 39, podemos, porque o 20 é normal, tá? Então, às vezes, por exemplo, deu 21, 22, então não considera uma perda. Então, vamos considerar 25 a 39, você tem uma perda leve. 25 a 39. De 40 a 69, você tem uma moderada, tá? De 70 a 89, você tem uma severa. E de 89 para baixo, você tem uma perda profunda, tá? Então, geralmente, de severa a profunda, tem problemas com fala. E lógico, né, na perda profunda, a pessoa não escuta nada. Mas de leve a moderada, que é de 25 a 39, leve e moderada de 40 a 69, dependendo da situação, você ouve, mas você não entende. Principalmente quando a gente fala em fonema. Faca, vaca, mata, você troca algumas palavras, S por T, por aí vai, tá? Então, nessa parte é importante os formadores, né, a educação tá bem atenta, né? E eu acredito que deveria ter cursos específicos para entender isso, porque muitas vezes pode identificar que o aluno tem falta de atenção e na verdade é problema de audição, principalmente na parte de alfabetização quando está lidando com esses fonemas, né? Então, casa, né, cara, tem essas trocas. Então, eu percebia que eu acabava entendendo algumas palavras erradas, eu trocava, né? Nossa, faca por vaca, trocava muito fácil e arrumava muita confusão. Então, primeiro você tem que identificar isso aqui, tá? O que eu perdi? Minha perda está sendo considerada leve, que é de 25 a 39, moderada de 40 a 69, severa de 70 a 89 ou de 90 para cima, ok? Tem duas questões. Unilateral é um ouvido, bilateral é dois ouvidos. O que é importante você saber? Tem um músculo que é o coclear. Se o médico identificar que foi esse tipo de perda, depois da audiometria ele consegue avaliar, você pode fazer um implante de um cóclea artificial. Ele é uma bolinha e tem uma bolinha e um fiozinho, uma bolinha implantada na cabeça com um fiozinho com um fiozinho como se fosse um fone aqui, ó, tá? E ele faz essa comunicação e você recupera o que você perdeu, ok? Isso te dá bastante qualidade de vida. Então, é um problema no músculo? É. Então, tem como fazer um implante? Ok? Não, não é um problema, é um neurosensorial. Aí tá um pouquinho mais complicado. Não é reversível como opção de cirurgia. Você vai ter uma perda gradativa. Então, todo ano você tem que fazer uma audiometria para acompanhar essa perda. Tá? Já teve vezes que não desanima, porque tem exame meu atual que está melhor do que o exame passado. Porque eu estou educando o meu ouvido, o aparelho auditivo ajuda a educar o ouvido e ele vai recuperando algumas frequências. Tá? Então não é o fim do mundo. Mas você tem que fazer essa perda até mesmo. Olha, não está melhorando. Então você tem que analisar. Como é que você está tratando desse ouvido? Você tá trabalhando com telefone? Você está exposto a muito barulho? O neurosensorial, então assim, ele geralmente, a maioria dos casos é bilateral e é o que eu te falei, é gradativo, né? A tendência é você perder cada vez mais, tá? Então, o que você tem que fazer? Fez isso e identificou qual o nível que você perdeu e se é o problema no músculo é neurosensorial. Aí, questão de aparelho auditivo. A Santa Casa, ela
Na minha época, ela fez uma triagem, eu tive ajuda de amigos. Só que assim, gente, é desumano. E eu não culpo a Santa Casa. Eles recebem gente de todo o Brasil. Na época, eu tinha que chegar lá às 5 horas da manhã e às vezes eu saía 4, 5 horas da tarde. Eu não podia sair para comer, porque senão eu perdia a vaga. O medo de chamar e eu não estar lá. E eu muitas vezes ficava sentada no chão. E muita gente assim. Mas lá eu passei com o otorrino, eu passei com o fono, tem que ter uma adaptação do aparelho com o fonoaudiólogo. E também, dependendo da perda, você pode ter tendência a ter problema de fala, isso é muito comum. Às vezes falar muito para dentro, ou mesmo não conseguir falar, né? Então você tem que fazer um acompanhamento com o otorrino, com o fono, e você ganha o aparelho. Na época eu ganhei o aparelho, eu não sei como tá isso hoje, tá? Então isso foi mais ou menos 2014, 2015, então eu não sei como tá hoje, tá? Mas assim, o que eu quero dizer aqui? Isso é desumano. A gente tem que lutar por isso, porque amanhã ou depois pode ser você. Eu vou colocar embaixo um link de um vídeo que eu faço um cálculo para te ajudar a entender se você entra na cota de deficientes ou não, tá? Então lá nesse vídeo eu vou mostrar quais frequências aqui que eles consideram e tem que dar um valor, tá? E tem que dar um valor superior a 40. Tá? Então, assim, qual o grande problema? No meu caso, tá? Então, eu tenho perda auditiva neurosensorial, de leve a moderado. Mas pelos cálculos das perdas que eu tenho nas frequências, eu ainda não entro na cota. Então, ao procurar uma vaga de emprego comum, ou eu me submeto a trabalhar com telefone, ao barulho, porque não é uma vaga adequada à minha condição, mesmo a minha perda sendo gradativa. E o empregador, ele tem um certo receio, porque quantos processos aí também, né, nesses casos que eu estou falando hoje, do coclear e do neurosensorial, são perdas, é, mas são perdas provenientes de problema de nascença. Mas a gente sabe também que tem perda auditiva devido a traumas de ruído. A pessoa trabalhou num lugar com muito barulho e acabou tendo perda auditiva. Infelizmente, muitos empregadores têm receio de contratar uma pessoa assim, como eu, e eu processar. Ah, olha, eu perdi mais por causa da empresa. Infelizmente tem esse preconceito, por quê? Porque também tem gente também que faz isso com má fé. Então, olha só a nossa situação. Eu não entro como cota e também eu tenho essa resistência para conseguir uma vaga. Então, qual seria o ideal? Uma vaga mais administrativa. Só que hoje a gente sabe que hoje o telefone é uma ferramenta de trabalho e tanto. Então, assim, a gente também tem que lutar por essas causas, tá? A gente só dá importância nisso quando é com você ou com alguém que você ama, tá? Isso a gente precisa de mais atenção dos nossos governantes, ok? E o aparelho auditivo, gente, se você não conseguir na Santa Casa, tiver que comprar, é muito caro. É de 7 a 10 mil reais um aparelho razoável. A manutenção dele é mais de R$ 1.000. E você tem que usar bateria. Eu não tenho aquele que carrega via USB. Eu tenho aquele de bateria. Então, bateria para um e bateria para outro. E cada bateria dura apenas 3 dias. Então, assim, hoje, para você ser um deficiente auditivo, apesar de eu não entrar para a cota, mas eu necessito de fazer um acompanhamento, é muito caro. Então, eu peço para quando esse vídeo, para quando as pessoas forem votar em alguém, ajudar nessas causas e perguntar o que você faz para essas pessoas, tá? Então, assim, não é um pouco desanimador, porque se você não tem dinheiro, o teu tratamento fica à mercê. E se você não utilizar o aparelho auditivo, a chance de você perder mais rápido é muito mais. E pais, cuidado, não se culpem, porque a gente vem de uma cultura que surdo é só aquele que não escuta. Por isso que eu quis fazer esse vídeo,
quem tem perda de leve a moderada, ele escuta, mas não entende. Mas ele entra na categoria de deficiência auditiva. Mas nós não somos instruídos. E, muitas vezes, nosso filho apresenta uma característica de falta de atenção e nós não temos a informação para tentar investigar a parte de audiometria. Então, compartilhe para todos os pais, principalmente que tem crianças em fase escolar. Compartilhe esse vídeo também para os educadores, é muito importante, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, escreve aí no comentário. Se o que eu puder te ajudar ou indicar profissionais, conta comigo. Muito obrigada pela sua participação. Um beijo.